E aí galera, tudo certinho? Pois é, agora o Mister Ale também está aqui do outro lado da tela para poder falar sobre os assuntos referentes à geografia e espero que daqui em diante a gente possa também se apresentar do outro lado desta tela para ensinar vocês um pouco sobre o que acontece aí ao redor do nosso mundo. E hoje nós vamos falar mais especificamente sobre os conflitos no Oriente Médio. Nós entramos num modo chamado geopolítica. A geopolítica, para quem não sabe, é um ramo da ciência que estuda as relações políticas entre os diferentes territórios, os governos dos países e principalmente os conflitos existentes entre eles. Então, por isso que eu digo, é treta, mano. Então, nós falamos sobre o Oriente Médio. E o que eu vou falar mais especificamente sobre este lugar? O Oriente Médio, gente, é um lugar onde desde a minha época a gente via notícias na televisão, na mídia, no jornal, no rádio, hoje na internet, nas redes sociais, enfim. É uma região que é um grande barril de pólvora. Na verdade, parece ser um enorme deserto com um mar de petróleo embaixo, onde o primeiro que acende o fósforo ali, bum, explode tudo, né? Enfim, então eu quero falar mais especificamente sobre o que é o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, mais conhecido pela sua sigla ISIS, surgiu no Iraque após a guerra que aconteceu naquele país há mais ou menos 12, 13 anos atrás. Isso naquele contexto dos atentados do 11 de setembro. Para quem não se lembra, né? Ou para quem estava em Marte, a gente assistiu pela televisão ao vivo aqueles aviões se chocarem com as torres que depois colapsaram. E aquilo foi uma coisa assim que marcou muito quem pôde acompanhar. Eu assisti tudo aquilo pela televisão, fiquei assim absolutamente estarrecido, porque jamais na história da humanidade a gente viu algo parecido com aquilo. Enfim, né? Então, a sociedade norte-americana cobrou do governo soluções, resultados que buscasse os culpados de tudo aquilo, e a mídia toda estava querendo vingança, né? E na época o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, decretou guerra ao Iraque porque ele considerou que o então ditador Saddam Hussein portava armas químicas em seu território e que por conta disso dava o apoio logístico e todo o material que os terroristas pudessem usar contra os cidadãos americanos. Enfim, né, ele convenceu a sociedade americana que o tal do Saddam Hussein era um dos culpados por ter acontecido aquilo, e o Congresso americano aprovou que houvesse uma intervenção militar naquele país. Então, os soldados americanos invadiram por terra, pelo ar, o território iraquiano. Obviamente não houve resistência, porque o exército americano ele é o mais poderoso do mundo. Enfim, então o Saddam Hussein ele acabou sendo preso depois de algum tempo. Ele foi julgado pelos seus crimes, considerados crimes de guerra, e depois disso enforcado. Enfim, depois disso, a sociedade iraquiana ficou por um tempo governada pela intervenção militar americana, que por sua vez acabou entregando o poder aos grupos políticos que eram oposição ao então ditador Saddam Hussein. E isso acabou incomodando parte da elite iraquiana que era próxima ao ditador, e que depois disso resolveu se reorganizar politicamente, e para isso fundou o Estado Islâmico mais ou menos em 2010, 2011. E para que o Estado Islâmico ganhasse importância,
eles começaram a fazer vídeos de propaganda com técnicas de cinema, né? Onde eles filmavam julgamentos de estrangeiros e de cidadãos que não eram alinhados politicamente a eles, e esses julgamentos resultavam em execuções públicas. Essas execuções públicas, para chocar as pessoas, elas eram feitas por degola das pessoas que eram julgadas. Muitas delas estrangeiras que estavam a trabalho no território iraquiano, eram consideradas como infiéis ou pessoas que difamavam as causas islâmicas e que por isso eram julgadas sumariamente e mortas sem dó nem piedade. Isso também serviu para que jovens que moram em grandes cidades europeias, na verdade na periferia de grandes cidades europeias, cujos pais ou ascendentes têm origem islâmica, normalmente árabe ou africana, que foram fazer a vida na Europa. Esses jovens eram atraídos por esses vídeos de propaganda e muitos deles acabavam deixando a sua vida para trás para eles se juntarem ao exército do Estado Islâmico, que por sua vez ocupou, além do Iraque, territórios da Síria, territórios da Jordânia, territórios do Líbano, e enfim, acabou virando um grande problema internacional, uma vez que os governos desses outros países também começaram a combater os soldados do Estado Islâmico. Na Síria, mais particularmente, o Estado Islâmico encontrou um caminho mais fácil de se ocupar, uma vez que a Síria já estava em processo de guerra civil, e aí o Estado Islâmico ocupou esse vácuo de poder. Então, o Estado Islâmico hoje ele foi bastante reduzido por conta de enfrentamento tanto do exército americano quanto do exército russo. Os dois exércitos eles estão presentes no Oriente Médio, mas na Síria, onde a guerra civil também causou grandes desgraças humanitárias, onde a gente vê crianças mortas, as cidades destruídas, um grande patrimônio histórico-cultural dos tempos mais bíblicos também foi destruído. Enfim, né, o Estado Islâmico ele prega uma interpretação bastante controversa de um livro que eu vou mostrar para vocês aqui, chamado de Alcorão. Este livro eu ganhei dos meus amigos turcos que também professam a religião islâmica. E o mais curioso disso é que o Alcorão ele também faz muitas citações a Jesus Cristo e a importância dos profetas anteriores a Maomé, que é considerado pelos islâmicos o profeta verdadeiro, ou que fez as revelações a respeito da religião muçulmana. Mas olha que interessante, eu vou ler aqui na Sura. Sura é equivalente a capítulo na Bíblia, né? Na Sura número 3, no versículo 45, ele diz assim: Lembra-lhes de quando os anjos disseram: Ó Maria, por certo, Deus te alviçara um verbo, vindo dele. Seu nome é o Messias, Jesus, filho de Maria, sendo honorável na vida terrena e na derradeira vida, e dos aconchegos a Deus. Deus que eles chamam de Alá. Mas dentro do próprio Alcorão reconhece a importância dos profetas anteriores a Maomé, como também
pessoas que professaram coisas boas, coisas vindas de Deus, enfim. Então, o Estado Islâmico, a cometer esses tipos de crime, na verdade não respeita o que está escrito no Alcorão. Pelo contrário, eles têm um interesse de uma criação de um Estado nacional sobre a estrutura de um califado, ou seja, o califa seria o equivalente ao presidente, vamos falar assim, só que os valores, vamos falar assim, do Estado Islâmico seriam baseados numa interpretação do Alcorão. Eu espero que logo mais a gente possa ver o fim desse tipo de organização. Eu sei que isso é muito difícil porque, na verdade, há muitos interesses por trás disso. As organizações islâmicas, elas também são financiadas, né, por negócios feitos por pessoas ligadas a esses grupos extremistas, né? Mas eu espero que a ordem e a paz se restabeleça na região para que as pessoas do resto do mundo possam também viver em paz e que o Estado Islâmico não passe apenas de uma ideia de meia dúzia de pessoas lunáticas que acham que o mundo deve ser governado como era na Idade Média. Enfim, então depois disso eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês de como é a organização territorial no Oriente Médio. Então não perca os próximos capítulos, gente. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.